Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão de hoje, em que eu vou mostrar para vocês qual é a diferença da medida de área para a medida de perímetro. O que é muito comum, às vezes, quando eu estou dando aula, eu vejo os alunos confundirem muito. Isso aqui é uma forma de mostrar como a gente pode diferenciar isso. Então vamos lá. Olha só, eu tenho essa região triangular, tá certo? Em que ele tem medidas de hipotenusa 10 metros e como os catetos 8 metros e 6 metros. Essa questão de hipotenusa e cateto, eu estou planejando uma aula em relação ao triângulo de Pitágoras para a gente tanto aprender isso e ver como calcular. Mas nessa questão de hoje, a gente vai ver como diferenciar a área, né? Como fazer o cálculo da área, como fazer o cálculo do perímetro, para vocês verem que são coisas diferentes. Então vamos lá, se eu for aqui primeiro calcular a minha área da região triangular, eu tenho que notar o seguinte, cada formato, cada polígono, ele vai ter o seu formato, se é um retângulo, se é um quadrado, se é um triângulo, um círculo, e isso vai diferenciar da formulazinha que a gente vai usar para calcular a área. Nesse caso aqui, é uma região com o formato de um triângulo, né? E aí, um triângulo reto retângulo. E aí a gente vai usar a seguinte fórmula. Para a gente calcular a área de um triângulo, vai ser a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, tá certo? No caso da gente, quem é a base? A nossa base vale 8, tá certo? E a nossa altura vale 6. E aí a gente divide isso por 2, tá certo? Deixa eu só baixar aqui. Então, fazendo esses cálculos, a gente tem que 8 vezes 6 vai ser... A gente tem que 8 vezes 6 vai ser 48, dividindo isso por 2. E aí a gente vai encontrar o valor de 24. Como a medida está em metros, a gente coloca 24 metros quadrados. Essa é a nossa medida de área. E aí a gente vai ver agora a medida de perímetro. Então, olha só, perímetro, por que é diferente de área? Porque perímetro é a soma de todos os lados daquela minha gravura, daquela minha região. Então, se a gente for ver nessa figura em questão, como é que a gente iria medir o nosso perímetro? Como é a soma de todos os lados, seria 6 mais 8 mais 10. Então, olha só, a forma de calcular vai ser diferente da área, tá certo? Nesse meu caso em questão, 6 mais 8 mais 10, eu vou encontrar o valor de 24, não é isso? Aqui vai dar 16, 26, 24, exatamente, 24. E aí, como a unidade é metros, vai ficar 24 metros. Eu não elevo ao quadrado, tá certo? Então, olha só que curiosidade. A gente viu que coincidiu da medida de área ser o número 24 e do perímetro também ser 24. Mas foi só uma coincidência. Em outras situações, possa ser que esses valores deem valores diferentes. Mas, apesar de ter dado os mesmos números, não são a mesma medida, tá certo? A área é 24 metros quadrados, é uma grandeza, e o perímetro é 24 metros, é outra grandeza, tá certo? Pra gente observar que são coisas diferentes, apesar de, nessa situação aqui, ter dado o mesmo valor, tá bem?